Oi, gente, tudo bem? Vou ajustar a luz aqui. Só um minutinho, tá? Pra gente começar a nossa aula. Agora melhorou, né? Ok. Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a prova da PUC, Rio Grande do Sul. Então eu trouxe para vocês a última prova, a prova de 2022, bem atualizada, para a gente começar a trabalhar então. Aqui, mesmo quem não vai fazer o vestibular pode aproveitar. Nós vamos trabalhar a interpretação de texto. Existem aqui questões que são muito semelhantes ao Enem, então nós vamos aproveitar da igual forma, tá? Sobre a prova. Vocês vão ver aqui que eu vou falar bastante sobre a questão de gêneros textuais e também de compreensão de texto, interpretação. Então, muito parecido com o Enem, ok? Vamos estudar então. Sobre a prova da PUC, essa parte aqui que vocês têm, onde a gente fala sobre a prova, ela foi tirada do próprio site da PUC, que é o do edital da prova, tá? Vou explicar para vocês. A prova, gente, ela apresenta as questões que abrangem, ó, vou marcar aqui, a análise e compreensão de textos. Então, de um modo geral, essa prova vai cobrar a análise e a compreensão de texto, que no caso é que se o aluno consegue, ao mesmo tempo, analisar o objetivo, o assunto do texto e compreender, se ele consegue ler este texto e entender de fato o que está ali. No caso, é conhecer as palavras, conhecer a tradução, conhecer o objetivo do texto. Aqui também é falado sobre os gêneros variados, que também é algo que cai no Enem, né? Gêneros variados. O que eu for marcando, eu acho que seria interessante vocês marcarem também com marca-texto, tá? Então, os gêneros variados. Vocês podem ter textos jornalísticos, textos sobre descobertas da ciência, tirinhas, charge, poema, música, gêneros variados, certo? Aqui, então, no primeiro ponto, tá? Os seguintes aspectos que são contemplados. Vocês têm aqui, ó, a identificação do tema central. Então, identificar o objetivo, qual o tema central. A questão do tema central, nós já conseguimos identificar muitas vezes no próprio título do texto. Então, isso também é cobrado. Qual o assunto geral do texto? Qual o objetivo desse texto, né? As ideias secundárias. O que são as ideias secundárias, né? Nós temos a ideia central do texto, o tema central, e nós temos ideias secundárias, que são algumas partes do texto que são complementares a essa ideia central. E a questão das palavras-chave. Quando nós falamos em palavras-chave, muitas vezes eu percebo que fica um pouco vaga essa questão. Como assim palavras-chave, né? Palavras-chave são palavras que têm ligação com o tema central do texto. Elas têm uma relação com o vocabulário que está no título, com o vocabulário que está sendo falado pelos personagens de uma charge, de uma tirinha, por exemplo, e com o vocabulário que vocês têm no enunciado ou nas alternativas que nós temos ali para marcar. Então, essas são as palavras-chave, que serão as palavras procuradas dentro do texto. Também dentro dessa questão das palavras-chave, nós temos palavras que são destacadas, palavras que estão entre aspas, entre parênteses, ou em itálico e negrito. Essas também são palavras-chave que nós temos que prestar atenção na hora de resolver essa prova. A questão de paráfrase e de síntese. Ó, a paráfrase é o mesmo que o sentido do texto, certo? E a síntese é a reunião dos elementos. Então, o que é a reunião dos elementos? É conseguir perceber
a partir da união de frases, a partir da união de orações, de verbos, de pronomes, qual o sentido geral do texto, a paráfrase, né? A partir dessas ligações, de fazer uma síntese do texto. As relações também entre diferentes textos. Aqui, ó, essa questão da relação entre diferentes textos acontece nessa prova aqui de 2022. Olha só, vocês têm um texto que fala sobre o Oscar, que é um texto grande, e depois nós temos para resolver algumas questões, né? E depois nós temos um outro texto que fala também sobre o Oscar, que é um texto bem menor, de 2 parágrafos. Então, esses textos eles têm uma relação. Isso é chamado de intertextualidade. Um pode complementar o outro. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, quando nós estivermos resolvendo essa prova, ainda neste vídeo. Aqui nós falamos também sobre os aspectos lexicais. O que são os aspectos lexicais? É o sentido de expressões pelo contexto. Então, você analisar expressões idiomáticas dentro daquele contexto do texto, tá? A equivalência semântica entre palavras e expressões. Então, qual o sentido dessas palavras, né? Dessas expressões? Qual a equivalência semântica? Elas equivalem a quê, tá? Qual o sentido delas? Os campos semânticos e as relações de sentido entre palavras. Aqui já entra a questão da síntese também. Cognatos e falsos cognatos, palavras cognatas, que são palavras tratando aqui de língua estrangeira, né, de inglês e português, fazendo essa ligação. Os cognatos são palavras que são muito parecidas com palavras no inglês. E os falsos cognatos são palavras que parecem uma coisa, mas não são. Também elas são chamadas de false friends, que são amigos falsos, digamos. A estrutura e composição do vocabulário e o valor dos afixos. Os afixos é algo que vocês devem estar estudando também em português, que já complementa a questão do inglês, que são os prefixos, os sufixos, que tornam as palavras, que fazem as palavras ter um outro sentido, um sentido negativo, ou elas podem virar um adjetivo de acordo com o sufixo ou o prefixo que é colocado ali. Por fim, nós temos os aspectos gramaticais, que é onde é cobrado um conhecimento do candidato sobre gramática, se ele domina a questão gramatical, de conhecer o que é um verbo, o que é um pronome, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, então, referência textual, tudo isso vai ser cobrado também dentro desta prova. Então, aqui nós temos a questão das relações lógico-semânticas. O que são as relações lógico-semânticas? É a relação que acontece dentro do complexo oracional. O que seria isso? Você tem uma oração e duas orações, por exemplo, né? Temos duas frases que se complementam. Ó, a Jean Grey já tá aqui, a minha gatinha. Essa aqui é a minha gata nova. Recém peguei ela. Então, assim, ó, as relações lógico-semânticas. Por exemplo, vocês têm duas orações, né? E qual a relação entre essas duas orações? Aqui nós já prestamos atenção nas conjunções, no uso das conjunções, que ajuda a criar essas relações lógico-semânticas. Por exemplo, o mas, o e, né? Que traz uma adição. Então, todas elas são relações lógico-semânticas, né? O emprego dos elementos coesivos, a questão então da coesão, da coerência, a identificação do emprego de classes gramaticais e de estruturas sintáticas, flexão do nome, do pronome, do artigo, do verbo, uso de tempos verbais, modos, formas verbais, concordância nominal e verbal. Aqui entra a questão gramatical que nós ainda vamos estudar, certo? Então, aqui um comentário sobre a prova da PUC Rio Grande do Sul. Depois nós temos, então, a prova, a própria prova, onde nós vamos resolvê-la, já usando as táticas de leitura,
já usando dos artifícios para fazer uma leitura dinâmica e para conseguir utilizar o nosso tempo no decorrer da prova, tá? É o tempo que nós temos, então, para resolver a prova. Temos primeiro o título, que é o que a gente começa lendo, tá? Já vai direto para o título. Antes de ler as questões, antes de começar a ler o texto, sempre o título, quando ele estiver ali. The Oscars' new diversity rules are all well and good, mas, will they make any difference? Então, nós temos aqui as regras, tá? As rules. As novas regras de diversidade do Oscar são todas boas, né? Elas vão bem e they are all well and good. Aqui nós temos o emprego do well e do good, que são palavras, digamos, equivalentes, tá? Então, aqui vocês têm uma ênfase de que essas regras, né, de diversidade, elas são todas ótimas. Mas, então aqui a gente já tem uma relação entre as duas orações e elas estão separadas por uma conjunção. Will they make any difference? Elas farão alguma diferença? Então, nós temos aqui a questão das novas regras, né, do Oscar, novas regras de diversidade, de inclusão, tá? Mas a pergunta que fica é: elas farão alguma diferença? Então, no decorrer do texto, nós teremos um comentário sobre isso, ok? Então, vamos lá. Já sabemos o assunto do texto, a ideia central, nós temos vários parágrafos. Então, se vocês começarem a ler, quererem ler o texto inteiro para depois resolver as questões, não vai dar bom, tá? Nós vamos ter que lançar mão das nossas estratégias de leitura a fim de conseguir responder as questões e encontrar evidências dentro do texto que comprovam o porquê vocês escolheram uma resposta e não outra, tá? Vamos começar então a partir da questão número 1, né? Nós temos o seguinte: the first sentence of paragraph 4, então, focar aqui no parágrafo 4, was taken out. Take out é algo que foi tirado, né, para fora. Foi tirado do texto. Choose the right sentence below, então escolha a sentença correta, to fill in the blank, para completar o espaço. Então, aqui, ó, a primeira sentença do parágrafo 4. Vamos lá contar o parágrafo 4. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Primeiro parágrafo, qual a sentença, tá? Que está faltando ali. Falta uma sentença inteira, certo? Então, aqui nós temos, ó, letra A. Hollywood is no stranger to vanity after all. Depois, these are easy hoops for most modern movies to jump through. Então, o que são hoops, gente? São os bastidores ou obstáculos, tá? Problemas, no caso aqui, nos bastidores. Jump through, ó, que é uma expressão inteira, que vocês têm um emprego de 2 vocábulos, é o mesmo que passar por. Então, passar por algo, certo? Depois nós temos a letra C. The Academy, academia, no caso, os artistas, is gently wheeling out the old white guys and welcoming in some diverse new blood. If movies like this can succeed without... Por favor, Jean Grey, não. If movies like this can succeed without the inclusion standards, new rules might not be needed. Então, como nós vamos achar, como nós vamos encontrar qual a resposta correta? Nós devemos ler a última parte, nem que seja do terceiro parágrafo. Então, podemos começar lendo, tá? O terceiro parágrafo. Ó. The real question. Então, a questão real. Though, entretanto,
is whether this criteria will really change anything at all. Então, a questão real, entretanto, é se, whether é o mesmo que se. Esses critérios vão realmente mudar alguma coisa. Então, quais são os critérios, né? A questão da inclusão. Especially when you look at the other inclusion categories. Especialmente quando você olha para outras categorias de inclusão. On-screen representation is one of the 4 categories. O que é on-screen representation? É a representação, a inclusão na tela. Então, no filme em geral, tá? Vamos pegar um filme aí, um mais recente. Tô servindo uma aguinha aqui, tomando água. Um filme que tá bem em evidência é o Top Gun 2, né? Então, on-screen representation seria uma representação, né, a questão de diversidade e inclusão dentro deste filme, tá? Então, essa seria uma das categorias, tá? Onde nós deveríamos, né, nós não, mas, quem gerencia ali o Oscar, né, quem organiza, é colocar essas representações. Standard A. Então, essa representação on-screen, ela é chamada de Standard A, que seria o padrão A. The others call for similar representation behind the camera. As outras chamam, né, elas pedem uma representação similar atrás das câmeras. Então, o que seria uma representação similar atrás das câmeras? As pessoas que trabalham nos bastidores, que in key crew members and department heads. Seriam as pessoas, né, que são os membros chave, são as pessoas que organizam, que fazem a coisa acontecer, e cabeças do departamento. O que seriam department heads? As pessoas que comandam aquilo ali, tá? Que seria o schemes, um outro standard, standard B. In studios and distributors apprenticeship schemes, que seria a categoria C, and for representation marketing. Então, uma representação no marketing, na publicidade, na distribuição, na propaganda desses filmes, né? Que é a categoria D. Então, ali na linha 29, nós temos que completar com uma sentença. Standard B, for example. Sobre o que fala o Standard B? Ó, tá aqui. Crew members and department heads, que são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Esse Standard B, ele covers 14 key positions, 14 posições chave. Então, o que são ali as positions, né? As incumbências de cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, maquiador, o figurinista, tá? Essa categoria B coloca todas essas pessoas, essas 14 profissões, no caso, né? Na categoria B. E aí nós temos que completar, ó. Nós vamos completar com a letra B, certo? These are easy hoops for most modern movies to jump through. These, ó, tá se referindo aqui, ó. These ao que foi dito antes, tá? Todos esses standards, todos esses padrões. These are real easy hoops, que seriam obstáculos fáceis for most modern movies, para a maioria dos filmes modernos, to jump through, para passar, né, sobre esses obstáculos. Então, seria algo fácil ali fazer a inclusão dessas pessoas, né? Porque no Standard B, como diz ali no quarto parágrafo, né? Vocês têm 14 key positions. Então, nós temos 14 profissões ali envolvidas. Então, é fácil incluir, né? Fazer inclusão maquiador, né? Que esteja num grupo de uma minoria. Eu só consigo pensar nessas pessoas, né? Figurinista, o cameraman, né? Então, seria fácil fazer inclusão, porque são muitas pessoas, né, que fazem parte disso. Então, nós vamos marcar ali na número 1,
a alternativa B. Agora a questão de número 2. The two words missing at the end of paragraph 5 are respectively. Então, as duas palavras que faltam no fim do parágrafo 5 são respectivamente. Então, tomem cuidado com essas palavras, tá? Respectivamente é quando tem uma ordem, segue uma ordem, né? Então, são duas palavras que estão faltando no fim do parágrafo 5. Então, aqui nós trabalhamos no parágrafo 4, aqui é o parágrafo 5, tá? Nós temos duas palavras que estão faltando aqui nesse parágrafo, né? Aqui, ó, nós vamos marcar a letra D, tá? Já explico para vocês por quê. Submit e silence. Submit é o mesmo que submeter, tá? E silence é silenciar. Então, vamos lá. Para a última frase aqui. Opa, consegui. Então, as long as you tick 2 of the other boxes, you could still theoretically submit an all-white, all-male remake of Birth of a Nation and certify. Então, aqui fala, né, que vocês podem, né, no caso vocês, academia ali, né, você pode ainda, teoricamente, submeter uma, no caso, um padrão, né, de pessoas brancas, all white e all male, e todos os homens, né, para o remake do Birth of a Nation and Certify, which would at least silence some of the culture warriors. O que silenciaria, né, would silence, ao menos algumas das culture warriors, ok? Então, nós vamos marcar a letra D e a submit e silence. Agora, a questão de número 3. Some prepositions, estão falando em preposições, aqui também conhecimento gramatical. Were taken out, foram tiradas do parágrafo 6. Place them back, né, as coloque de volta, respectively, respectivamente. Então, vamos lá. Aqui nós vamos marcar a alternativa D. Quem tem o material físico em casa, eu sugiro que marque a alternativa D e também escreva ali no parágrafo 6, que é este parágrafo aqui, tá bom? Então, vamos lá. The new inclusion standards were partly inspired by a similar initiative launched by the British Film Institute in 2014. Então, os novos padrões de inclusão são parcialmente inspirados por, então, by, ali, lá da letra D, né? Ele é o mesmo que por. Uma iniciativa similar lançada pelo Instituto Britânico de Filmes em 2014. Então, eles foram inspirados por quem? Uma iniciativa similar ao British Film Institute, lá em 2014, which demanded, que demandava, that films meet certain diversity standards, que demandavam que os filmes encontrassem, né, fossem de encontro a certos padrões de diversidade. On race, então a respeito de raça, and gender inclusion, e inclusão de gênero, to get BFI funding. A report on the results, então seria a report seria os resultados, tá? Então, a report on the results of, né, of the initiative, da iniciativa, however, entretanto, found that little progress had been made. Então, o que eles encontraram, né? Que um progresso foi feito, tá? Eles conseguiram ali fazer algum progresso. In discrimination against black, então, eles conseguiram algum progresso, né? Na discriminação contra os negros, Asian, os asiáticos,
e minority ethnic professionals, e profissionais de minoria étnica, before or behind the camera. Então, antes ou atrás da câmera, tá? Quer dizer o quê? Sobre esse parágrafo, né? Fazendo um certo resumo. Esses padrões, né, de Hollywood, no caso, nos Estados Unidos, padrões de inclusão, eles foram, né, parcialmente inspirados. Vamos, cabelo. Eles foram parcialmente inspirados pelo British Film Institute, né? E parcialmente isso deu certo ali no BFI, que é o British Film Institute, né? Então, eles têm resultados a respeito disso, têm resultados, eles reportam resultados, né, a respeito disso, de que realmente em algum momento isso deu certo, né? Conseguiram fazer a inclusão das pessoas ali, ok? Então, a questão 3 é a letra D. Depois a gente tem a questão de número 4. Which question below is not, presta atenção, answered in text 1? Então, qual questão abaixo, below é abaixo, não é respondida no texto 1? Aqui nós temos a resposta, que é a letra C, tá? Will the new criteria result in higher quality movies? Olha que pergunta importante, né? Se esses novos critérios, eles vão resultar em filmes de melhor qualidade? Então, é uma pergunta, né? Haverá inclusão, certo? Haverá inclusão. Mas esses critérios, né, de inclusão, eles vão melhorar a qualidade dos filmes? Essa não é uma pergunta respondida dentro do texto, tá? Eles falam sobre a inclusão, mas não há uma resposta para isso, tá? Fica aquela dúvida que está lá no título do texto, né? Vamos voltar lá. Ó, o título do texto. The Oscars' new diversity rules are all well and good, but will they make any difference? Elas farão diferença? Então, é uma dúvida, mas ela não é respondida dentro do texto, tá? Geralmente essas dúvidas, elas ficam ali, digamos, no ar, tá? Elas não são muitas vezes respondidas dentro do texto. A não ser que vocês tenham um texto científico, né? Aí sim, essas dúvidas elas vão ser respondidas de acordo com os resultados da investigação, no caso científica, né? Aqui você só tem um texto jornalístico mesmo. Agora a questão de número 5. Read the following sentences. Aqui acontece algo estranho, tá? Por quê? Mudando ali para a questão 5, as questões não têm nada a ver com o texto. Tanto que isso vocês têm que prestar atenção, ó. Lá no comecinho da prova, vocês têm responder as questões de 1 a 8 com base no texto 1, né? Tá, é com base no texto 1, mas a questão de número 5 aqui, ela não tem nada a ver com o texto. Então, isso pode acontecer muitas vezes nas provas, tá? De, sei lá, ficar algo meio enrolado, meio, digamos, não ter muito essa sequência do que tá escrito lá em cima das instruções, tá? Não terem muito a ver, assim, acontece. Então, aqui, ó, o que nós teríamos que fazer? Nós temos, vou mudar aqui um pouquinho, tá bom. Ó, nós temos as frases, tá? E o comando é o seguinte: the alternative that shows the correct sequence of words to fill in the blanks in the sentence above is. Então, a alternativa que mostra a sequência correta de palavras para completar os espaços, to fill in the blanks in the sentences above is. Nas frases acima é. Então, qual a sequência completa essas frases acima? A sequência correta é a letra A, tá? Vou colocar aqui para vocês. Marquem aí letra A e já completem os espaços para a gente poder ler. Ó, investment advisory firms
routinely use nominees to safeguard the assets they manage for their clients. Então, a questão é Investment Advisory. Advisory é consultoria, tá? Então, firmas de consultoria de investimentos rotineiramente usa nominees, que são nomeados, tá? Pessoas nomeadas, to safeguard, para assegurar the assets, os bens they manage for their clients, que eles administram para seus clientes, certo? Então, essas firmas de investimento, de consultoria de investimento, elas usam nominees, que são pessoas, né, nomeados, pessoas X, para safeguard, para assegurar os bens que eles administram para os seus clientes, quando a empresa é honesta, né? Agora, a letra A. Continuando a segunda, committees. We are waiting for recommendations from the committees. Então, nós estamos esperando por recomendações dos dos comitês. Percebam, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E a número 3. Appraises, certo? O que são appraises? São avaliadores. Podem associar com a letra A, né? Começa com a letra A ali. Appraises should summarize the main facts about their performance. Então, os avaliadores, né? Eles deveriam summarize. Summarize seria. Agora me fugiu o nome em português, né? Resumir os fatos principais sobre a sua performance. Então, aqui não tem nada a ver com texto, né? É uma questão de vocabulário mesmo, que nós teríamos que saber esse vocabulário, né? Nominees, committees e appraisees. Agora a questão de número 6. Aqui nós vamos falar sobre plural e singular sem seguir o padrão do S. Como assim? No português, quando nós vamos fazer plural, né, transformar o singular em plural, nós usamos o S. Tem o Szinho, então, tá? Porém, em alguns casos, nós temos o plural irregular, que nós chamamos, que aqui é cobrado esse conhecimento do candidato. Então, a mesma relação entre criteria e criterion da linha 6 do texto é encontrada na mesma ordem em. Então, vocês teriam que ver o seguinte: criteria, tá? É plural, são os critérios. Puxa uma seta, ó, marca com marca-texto, puxa uma setinha e coloca que é plural. Critérios. E criterion é um critério. Podem marcar aí como singular, tá? Aí nós teríamos que ver aqui, nessas palavrinhas, quais delas, né? Quais desses parzinhos seguem o mesmo padrão de ter duas palavras, dois substantivos, que tem plural e singular nessa mesma ordem, de uma forma irregular, que não segue aquele padrãozinho que a gente já conhece, tá? Então, nós temos a seguinte palavra, que é a letra D. Elipses e elipses. Percebam que as duas palavras, os dois substantivos, terminam por S, né? Terminam por S. Porém, ó, percebam que elipses está no plural, termina em S, ok? E elipses está no singular. E mesmo assim ela termina por S. Então temos que cuidar desses plurais, né? Que são irregulares. O que é uma elipse, gente? Isso também vocês devem estar estudando em português, né? É a omissão de um termo, né? Mas esse termo ele pode ser subentendido pelo contexto, né? Do texto ali em geral. Agora na questão 7, the work backlash, também, da linha 14. Vocês percebem uma coisa, né? Que aqui na número 6, nós não precisamos nem ler o texto, né? A gente já conseguiu fazer sem ler. Por quê? Cobrou gramática. Então, teria que ter esse conhecimento gramatical mesmo. E sempre prestem atenção nas palavras respectivamente ou in the same order, que é um sinônimo, né, de respectivamente, na mesma ordem, tá?
Então, a palavra backlash, lá da linha 14, é relativa ao estado de. Então, vocês teriam que saber qual a tradução da palavra backlash. Backlash, gente, é o mesmo que uma reação, porém, uma reação negativa, tá? Quando a pessoa tem uma reação de desconforto, uma reação negativa. Então, ali, nós vamos marcar a letra B, que é annoyance and grievance. O que que é annoyance, gente? Annoyance é um aborrecimento. Então, aqui traz, né, essa questão de backlash, que é uma reclamação, digamos, uma reação não muito positiva. E temos o grievance, que é uma queixa. Então, 3 palavras ali que são sinônimos, né? Backlash, annoyance e grievance. Agora nós temos a questão 8. The alternative below, in which the word lower has the same meaning as lower in line 19, is. Então, agora sim, nós teremos que ler lá a linha 19, tá? Então, bem um pouquinho confuso ali a questão. A alternativa abaixo, em que a palavra lower, lower em geral quer dizer mais baixo, tá? Has the same meaning, tem o mesmo significado que lower na linha 19, tá? Então, nós temos que ver qual o significado da palavra lower lá na linha 19. Bom que o texto tá numeradinho, né? Ó, vamos começar aqui. Opa. Desde a 17. Pra gente ver o contexto. It's no longer about a cinema as a genre of art. Esse no longer é o mesmo que não mais, tá? Marca texto no longer é o mesmo que não mais, tá? Uma expressão, não mais. It's no longer about a cinema as a genre of art. Então, quer dizer que não mais o cinema seria um gênero apenas de arte, tá? Now it's totally about politics. Então, hoje é totalmente sobre política. And forced rules on diversity lower quality of the product. Só que agora, né, gente? Ali a gente tem o que nós precisamos, que é a palavra lower, né? Now it's totally about politics and forced rules on diversity. E regras forçadas de diversidade, lower quality of the product, que baixam a qualidade do produto, tá? Que deixam a qualidade daquele produto mais baixa, que é o mesmo que lower. Então, nós vamos marcar aqui a letra B. There was growing pressure to lower interest rates. Então, aqui na letra B, a palavra lower tem o mesmo significado que a palavra lower lá no texto, tá? Havia, there was, havia. Growing pressure, uma pressão crescente. To lower, para baixar, as interest rates, as taxas de interesse, ok? O lower tem o sentido ali de baixar, tá? Agora nós vamos responder a questão 9 com base no texto 2. Então, uma questãozinha só com base nesse texto, tá? Aqui nós temos o seguinte texto. The Oscars' new diversity rules are sweeping but safe. Então, as novas regras de diversidade do Oscar são radicais, sweeping, mas seguras, but safe. Aqui, então, é um texto positivo a respeito dessas novas regras de diversidade, tá? Então, nós temos que descobrir, na questão 9, the main idea of text 2. A ideia principal do texto 2, certo? Então, qual é a ideia principal? Ok? Tá no título. No título nós já temos noção de qual regra é essa. São as regras, as novas regras de diversidade, elas são radicais, mas seguras, certo? A minha gatinha tá miando, acho que ela quer sair. Só um pouquinho, tá, gente? Eu vou dar um pause aqui pra tirá-la do quarto.
Pronto. Então, a ideia principal aqui é a seguinte. Ó. Letra C. Filmmakers, financiers, studio executives, and Oscar votes may become more concerned about diversity in filmmaking. Então, aqui é o seguinte, é algo positivo, né? Que os filmmakers, que são os diretores, os financiadores, os executivos de estúdio e os votantes, né, do Oscar, as pessoas que votam, podem tornar-se mais preocupados, more concerned, about diversity in filmmaking, sobre a diversidade nas filmagens, né, nas filmagens na criação de filmes, certo? Então, aqui vocês têm um aspecto positivo na letra C, que é o mesmo que fala ali no título do texto. Então, percebam que nas nossas estratégias de leitura, muitas vezes nós conseguimos resolver questões a partir simplesmente da leitura do título e de alguns pedaços do texto, tá? Que a gente conseguiu responder, ok? Agora nós vamos para a questão 10, que é a nossa última questão. Agora aqui, o que essa questão está abordando? Agora a intertextualidade, que foi que eu conversei com vocês lá no começo do texto, do vídeo, né? Sobre a prova em geral da PUC, que trabalha a relação entre dois textos ou mais. Então, a questão 10, ela considera os textos 1 e 2, então, intertextualidade. Questão 10. Nós vamos marcar, já vou marcar com vocês para a gente ir lendo a letra A, tá? Que é false, true e true. Coloquem aqui quem tem apostila fixa, né? Falso, verdadeiro e verdadeiro. True quer dizer verdadeiro. Então, essa primeira é verdadeira, tá? Sobre os dois textos. The aperture. Aperture é o mesmo que abertura. Must widen, ela deve ampliar to reflect our diversity global population, para refletir a nossa população global diversa, in both, em ambas. A criação, the creation of motion pictures. Motion picture, gente, é um sinônimo para filmes, tá? Motion pictures é um sinônimo. É a criação de motion pictures and the audiences who connect with them. E as audiências, né, no caso as pessoas que assistem, que se conectam com elas, né, que se sentem representadas dentro ali dos filmes. This idea is present in text 1, paragraph 3. Essa ideia ela é apresentada no parágrafo 3, que inclusive nós já lemos, e vocês podem voltar lá depois para ler com mais calma, tá? Aqui fala sobre isso, ela é uma alternativa falsa, porque quando vocês pararem para ler lá lá no parágrafo 3, não é sobre isso que ele fala, tá? Não fala sobre a representação, fala sobre os padrões que são difundidos ali, padrões, né, do que deve ser representado primeiro, né? Primeiro os atores devem representar as pessoas, depois quem está nos bastidores, né? Isso que é falado lá no parágrafo 3, mas não fala sobre a questão da abertura, né? Que ela deve espalhar-se para refletir na população global, né? E na criação dos filmes e as pessoas que assistem, né? Que se conectam com elas. Meu Deus, eu virei água aqui. Que horror. Mas enfim. Na que é verdadeira. If these new guidelines. Marcar aqui pra gente ler com mais clareza. Tá. If these new guidelines say anything loud and clear, it's that a lack of diversity isn't just the Oscars problem. This idea is present in text 1, paragraph 7, lá no parágrafo 7. Então, se esses novos guias, né, se essas novas leis dizem algo loud and clear, loud, né, de forma alta, de forma de destaque e clara,
It's that lack of diversity, a falta de diversidade, né? Que não é apenas problema do Oscar. Então, há uma falta de diversidade no geral em vários outros gêneros, né? Essa ideia é apresentada no texto 1, no parágrafo 7, tá? Então, dei uma lida lá depois no parágrafo 7. Já vou até comentar com vocês questão de leitura, tá? Então, essa é true, é verdadeira. Agora, at the very least, no mínimo, all this is a tacit admission. Tacit é o mesmo que implícito, né? É algo que não é formalmente expresso. Então, é algo que está ali dentro do contexto, mas não é explícito, tá? É implícito. Então, no mínimo, all this is a tacit admission that the Academy is not a passive participant when it comes to diversity in Hollywood. Então, no mínimo, tudo que é implícito, né? Toda essa admission, toda essa admissão implícita que a academia não é um participante passivo when it comes to diversity in Hollywood, quando isso vem fala sobre a diversidade em Hollywood. This idea is present in text 2. Essa ideia é presente no texto 2. Gente, essa sentença, como vocês podem perceber, ela é bem enrolada, tá? Bem enrolada mesmo, tá? Mas como é que vocês poderiam respondê-la? Olha só. At the very least, all this is a tacit admission, né? Tudo isso é uma admissão implícita, né? Que a academia is not a passive participant, que não é, academia no caso, né, Hollywood, não é um participante passivo, então eles são, no caso, assim, eles agem de forma a liberar, né? A liderar, desculpa, a liderar essa questão da diversidade. When it comes to diversity in Hollywood. When it comes é o mesmo que no que se trata, tá? No que se trata de diversidade em Hollywood. Tanto que vocês têm aqui, ó. The Oscars new diversity rules are sweeping but safe. Então, as novas regras de diversidade do Oscar, elas são radicais, mas seguras. Então, quer dizer que eles estão preocupados com isso e eles não são passivos nisso tudo, tá? Eles lideram isso, eles se preocupam com isso, tá? O texto ali tem uma conotação positiva sobre isso, ok? O que não é tão positivo lá em cima no texto 1, né? Lá no texto 1 talvez não seja tão positiva a ideia, mas também sim, né? Fala sobre a questão da posição de Hollywood, como eles se posicionam a respeito disso, né? Onde é que eu tô, meu Deus do céu? Já foi a Unisc. Aqui, PUC, ó. Bom? Então, vamos conversar com vocês sobre uma coisinha, tá? O que vocês precisam fazer para estudar? É o seguinte. Pensem assim comigo. A língua inglesa não é algo tão fácil, né? Há, sim, dificuldades em se aprender. E muitas vezes dificuldade, assim, em como aprender. Em como eu vou fazer para aprender, né? Então, o meu conselho é o seguinte. É o que funciona para mim e o que funciona para muitos dos meus alunos. 15 minutinhos por dia. Somem isso em uma semana. Por exemplo, tirando domingo, né? Domingo para descansar. Tirando 6 dias na semana, de segunda a sábado. Se vocês estudarem 15 minutinhos por dia de inglês, dá para estudar, tá? 15 minutos. Quanto que vocês vão ter? Segunda e terça, meia hora. Quarta e quinta, mais meia hora, vai dar 1 hora. E sexta e sábado vai dar mais meia hora. 1 hora e meia de estudo por semana. Isso equivale a quê, gente? A 1 hora e meia de curso de inglês por semana. Então, percebam, de grão em grão, como falam, né? A galinha enche o papo. Então, assim, se todos os dias vocês estudarem de 15, 20, meia hora, né? Vocês podem aumentando esse tempo, vocês vão melhorar muito o inglês. Então, o que vocês podem fazer? Escolha um texto que vocês gostem. Pode escolher esse texto que se interessa a vocês, pode escolher um texto das provas anteriores,
Podem escolher textos que eu ainda vou trabalhar com vocês, aqui, por exemplo, da prova da URI, tá? Santo Ângelo, é Santo Ângelo, né? Podem escolher textos também jornalísticos? Podem escolher. Textos sobre coisas que vocês se interessam. Isso que é muito importante, né? Não começar a estudar com textos que não são tão interessantes para vocês. Porque aí vocês vão, né? Algo que não interessa, algo que não é interessante, não desperta, né? Essa vontade de estudar. Até porque se vocês estudarem com algo que os interessa, na hora vocês vão aprender muita coisa e na hora de fazer o vestibular, de fazer o Enem, vocês vão ter um conhecimento bem bom de vocabulário, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Como é que vocês podem começar a estudar? Escolhe um parágrafo, né? Ó, segunda-feira, escolhi um parágrafo desse texto. Li o título, olhei o parágrafo. O que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão começar a ler. E aí, vocês vão marcar, tá? Pega o marca-texto, sempre digo, usa o highlighter, usa o marca-texto, tá? Pega o highlighter e vai marcando as palavras mais diferentes, digamos assim. As palavras que vocês consideram diferentes ali dentro do texto, tá? E vão marcando. E depois o que vocês vão fazer? Procurar na internet ou no dicionário a tradução dessas palavras, certo? E aí vocês podem puxar uma setinha, colocar a palavra ali. Se vocês têm muitas palavras que vocês não sabem, talvez fique um pouco confuso. Então, fique muita coisa, né? Ali naquele parágrafo, muita seta, muita palavra. Então, vocês podem pegar um caderninho, só para isso, né? Fazer uma lista. Até aqui, ó, eu tenho a minha apostila, tá? E vocês têm a parte das notes, então pode usar também aquele espaço, né? Eu sugiro um caderninho só para isso, tá? Coloca a palavra em inglês, coloca o significado do lado em português. Também é uma ideia. E aí vocês vão fazer a terceira leitura. Qual é a terceira leitura? Já é ler o texto com as palavrinhas que vocês não sabiam traduzidas, tá? Então, isso é super tranquilo de fazer, demanda paciência, mas vocês vão ver que com o tempo vocês vão estar tão treinadinhos que vai ser algo prazeroso. É muito bom, né, gente, quando nós começamos a estudar e nós pegamos o jeito de estudar. E aí a gente vê que com o tempo o vocabulário vai aumentando, vai expandindo. E isso é tão bom, porque aí quando você vê, você começa a ler os textos e não precisar procurar tantas palavras assim. Então, isso é muito bom, levanta autoestima, traz conhecimento, não só para fazer as provas, né, mas o conhecimento que vocês vão precisar na universidade, não importa o curso que vocês fizerem, tá? Vocês vão precisar, porque vocês vão ter acesso a mais livros, livros que às vezes colegas não têm acesso, né? Vocês vão ter acesso a mais artigos, vocês vão ter acesso a uma sociedade globalizada, né? A coisas que vêm de outros países, de fora, então sabendo inglês tem acesso a tudo, né? Então, assim, eu falo por experiência própria, que é tão bom tu pegar um texto, vai aprendendo aos pouquinhos, 15, 20 minutinhos por dia. Percebam a soma que eu fiz, né? Vai ser o equivalente a 1h30 de estudo, se vocês estudarem de segunda a sábado. Ah, tem um tempinho a mais. Ah, hoje é terça, eu tenho um tempinho a mais. Vou estudar 20 minutos, vou estudar 30 minutos. Entendem isso? Então, é o meu conselho para vocês de como vocês vão estudar. Isso eu vou falar ainda mais com vocês, vou sempre bater nessa tecla, tá? Podem tirar as dúvidas comigo, independente do texto, independente do exercício. Vocês pode ser sobre a apostila, pode ser algo fora da apostila. A dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo. Vocês podem mandar por mensagem, vocês podem marcar plantão. Então, vocês sempre podem me procurar, certo, pessoal? Eu desejo a vocês uma ótima semana, que vocês aproveitem essa aula e no decorrer da semana, se eu for postando mais algumas coisas para vocês, eu vou avisando, tá? Eu aviso ali nos avisos da plataforma,
ou pelo grupo do WhatsApp ali com o monitor, tá? Certo, gente? Então, fica um abraço para vocês e aguardo caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Bye bye, tchau, tchau, have a nice week e boa semana.